Louvado seja o nome do Senhor. Hoje quero mostrar algumas coisas na palavra de Deus relacionadas com esse dia que vamos... Né? A gente já tem um costume que para começar não é bíblico, de comemorar as coisas na passagem, né? Então, os mais antigos sabem que se fazia a ceia antigamente à meia-noite, né? Era um costume, né? E hoje a gente já janta mais cedo, pouco, né? Meia-noite, às vezes a gente já está até dormindo. Bem mais cedo. Bem mais cedo. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje eu creio assim, mais uma escola bíblica para que a gente se esclareça e se lembre das coisas, né? Se estiver muito frio aí, irmã, eu acho que o ar está em cima da senhora, né? É, né? Hã? É. A gente entrou aqui, saímos lá de, sei lá quanto está ali agora, já deve estar uns 30 graus, estava 26 no carro, a hora que eu cheguei. Deve estar uns 30, né? É verdade, mas eu estava pensando ontem, meditando na palavra e vendo alguns estudos, e existem algumas coisas interessantes que a gente... Isso, obrigado, que eu também, a minha garganta... Você pega uma aguinha para mim, nada, por favor. Algumas coisas interessantes que a gente acaba se acostumando como costume de vida, né? Então, quando chega nessa época, existe um fato interessante, que as pessoas tentam ficar um pouco mais solícitas, né? Então, quem sabe, quando a gente entende o que significa isso, e nós somos cristãos, né? Nós temos a Cristo como fonte da nossa vida. Então, o mundo criou essa cultura deste dia, né? Embora a gente tenha que falar biblicamente, não foi nesse dia que Jesus nasceu, né? Não foi. Mas, com o tempo que as culturas foram se desenvolvendo, com o tempo que os aspectos do homem começaram a ter necessidade de comemorar algumas coisas, né? E a igreja do século 3, 4, porque dizem os estudos que essa data de 25 de dezembro, ela é comemorada muito antes do nascimento de Jesus já, historicamente, né? Logicamente que não era para comemorar o aniversário de Jesus, era em nome de um Deus da fertilidade, do sol, da luz. Por quê? Porque ontem, aqui no Brasil, foi o dia mais longo do ano, né? O dia onde teve mais sol. A partir de hoje, o pôr do sol vai começar a diminuir. No hemisfério norte, é o contrário. No hemisfério norte, ontem foi o dia mais curto do ano. Então, justamente nesta passagem do dia mais curto para o começo do dia mais longo, lá no hemisfério norte, que é a essência da civilização, começou a se comemorar esse dia. Aqui no Brasil é o solstício de verão, lá no hemisfério norte o solstício de inverno. Então, eles comemoravam como um dia de fertilidade, que ia começar a vir o sol e as plantas iam começar a crescer, as coisas iam começar a acontecer. Então, deuses eram reverenciados nessa data, né? E aí, pelo século IV, um dos papas, ele trouxe essa cultura, junto com o imperador da época, né, para a cultura cristã, que esse seria o dia de comemorar o dia do nascimento de Jesus. Para que não contrapôsse, mas ficasse, bom, já que estão comemorando alguma coisa dia 25 de dezembro, vamos comemorar também, né? E na Bíblia existem algumas passagens que não referendam esse dia. A gente vai ver alguma coisa aqui, né? Mas, eu digo para você,
a nossa vida cristã jamais vai poder se basear apenas num dia, ou apenas no dia de amanhã. Quando, quem sabe, muitos vejam ao redor desse dia o que já se movimentou de compras, pessoas sobrevivem hoje em cima disso. Né? Agora, lógico, vocês sabem, nós somos todos cristãos aqui, mas a gente entende que o que tem que nos chamar a atenção, eu creio, num dia como esse? Além de a gente saber que Jesus é o Salvador, que Ele nasceu, eu creio que é um momento, como está todo mundo falando sobre isso, é um momento da gente entender o que Jesus tem significado para nós. O menino um dia nasceu no meu coração, nasceu no coração de vocês. Quando nós o recebemos como Senhor, nós recebemos a Cristo. Nós não recebemos a Deus nem o Espírito Santo, nós recebemos primeiro a Cristo. E depois sim o selo do Espírito Santo, a presença de Deus foi resgatada. Mas foi Jesus Cristo quem conquistou isso por nós. Nós estávamos mortos pelo pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo Jesus veio e nos reconciliou. Nos reconciliou. Para que a gente visse nele, buscasse nele uma vida diária de santificação, uma vida diária de busca, uma vida diária de transformação, uma vida diária de arrependimento. Então, logicamente, a gente vive as coisas que estão no mundo aparente. Né? Mas, biblicamente, o que Deus busca em nós não só hoje ou amanhã. Datas para Deus não são necessárias. Datas muitas vezes são necessárias para nós. Para nós pararmos para pensar um pouco. Para nós pararmos para pensar como é que foi o nosso ano. Né? Não vai mudar nada para o Senhor à meia-noite e 1 segundo do dia 31 de dezembro. Não vai mudar nada. Sabe? Mas culturalmente você vê que muitas pessoas se vestem de branco, um símbolo que vai ter paz, vai ter... Então, e para Deus aquilo não tem valor algum. Porque Deus não se prende a isso. Deus não se prende a rótulos que nós dessa terra fazemos, ou tentamos fazer. Né? Então existe uma comoção em cima dessas coisas que querem nos mostrar, puxa, é Natal. Eu acho que a gente está aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor e para falar dele. E se existe essa condição, essa é a grande homenagem que a gente tem que dar para Jesus. É a nossa vida diária, nossa vida cristã constante. Não adianta querer ficar bonzinho só no dia de Natal. Não adianta. Agora é Natal, gente, não vamos obrigar, porque é Natal. Existe isso. Existe isso. Mas isso é tudo cultural. Isso é tudo que vem de uma raiz, principalmente de todos nós aqui, que é uma raiz católica. Nosso país é um país originariamente católico. Então essas coisas vieram do catolicismo. Vieram de lá de trás. E elas não têm nada a ver com a palavra de Deus exatamente. Na Bíblia, a gente tem 2 evangelistas que citaram o nascimento de Jesus. Mateus e Lucas. Marcos e João não narraram os pormenores do nascimento de Cristo. Mateus e Lucas, sim. Lucas até mais específico do que Mateus. Eu até aprendi com um pastor esses dias ouvindo, que Lucas, eu creio que já falei aqui, Lucas ele tem um referendo histórico bem forte naquilo que ele escreve. Porque eu creio que Lucas imaginava o seguinte, esse pastor fala isso com propriedade, que ele como médico, ele como um homem da ciência, ele tinha que deixar os seus escritos datados, para que se porventura algum dia alguém viesse lê-los, iria constatar que na história
aconteceu aquilo que ele escreveu. Mateus começa no seu capítulo 2, dizendo assim, eu vou ler para você, você acompanha comigo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, aí ponto aqui como uma escola bíblica. Por que Belém da Judéia? Por que Belém da Judéia? Por que aconteceu isso? Porque Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui Mateus já está referendando o quê? Já está referendando uma profecia. Já está falando, Miqueias falou isso, então foi por isso que Jesus nasceu nesse lugar. Agora existe uma causa, depois a gente vai ver ali. No tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aí vou abrir um parênteses aqui. Biblicamente, não eram 3 e nem eram reis. Qual que é a história que a gente recebeu? Tanto que tem o dia de reis. Né? Quem vem dessa origem tem o dia de reis. Que segundo essa cultura diz que era... até nome eles têm. Mas biblicamente não existe nada disso. Não se fala a quantidade. Se faz você faz um cenário, porque ali está dito que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Então pensa assim, cada um trouxe uma coisa. Mas ele não sabe o número deles. Eles eram pessoas que estudavam astronomia, ou astrologia, astronomia. Eles sabiam o movimento das estrelas. Eles estudavam aquilo. E uma estrela dessa chamou a atenção deles, coisa que eles nunca tinham visto. E aí que entra o milagre de Deus. Aí que entra a autoridade, o domínio de Deus sobre as coisas. Então Deus pega uma estrela e faz ela se mover no céu exatamente para onde Jesus está. Coisa que esses três, como é que é? Que esses três, né? Que esses homens, né? Veja como isso é embutido na nossa mente e a gente não esquece isso aí. A gente lembra que os 3 reis magos, eu nem lembro o nome deles, mas tem lá escrito. Nem vamos falar deles. Então aqui a gente vê que o que acontece? Eles vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém. Veja isso. Foi bom isso? Pergunta de escola, foi bom isso? Foi? Foi bom. Sabe o que isso causou? A morte de muitas crianças. Por quê? Porque esses homens vieram e passaram por Herodes. Nós vamos ver o rei que nasceu. Aí Herodes falou: bom, então faz o seguinte, na volta vocês passam aqui e me dão a localização no GPS, latitude e longitude, de onde está essa criança. Porque preocupou o rei Herodes. Só que quando eles chegaram lá e viram Jesus, a Bíblia diz que o Senhor falou com eles. Com homens que eram, teoricamente, não teriam nem que estar ali. Mas o poder de Deus é tremendo, que a história se conta e se completa em tudo o que aconteceu também lá atrás. Por exemplo, com Moisés. O faraó da época que fez: vamos matar as crianças, porque tem alguma coisa vai acontecer aqui. E Moisés ficou. Aqui acontece exatamente isso. Deus alerta José e fala para ele: você vai ter que sair daqui com Jesus e ir para o Egito, porque vai haver um problema aqui. E aconteceu, porque
os 3 reis, que não são 3 e que não são reis, em vez de voltarem, falarem com Herodes, eles foram alertados por Deus. Vão embora para onde vocês vieram e não voltem lá falar com Herodes. Então Herodes fala assim, bom, então já que eles não voltaram aqui, vamos fazer a parte mais fácil, né? E houve pranto em Jerusalém. Mas essas coisas estão na condição que Deus tinha programado, daquilo que Deus já tinha predito. Então eles vêm em Belém para certificar, sem eles saberem, a profecia de Miqueias, né? E Mateus referenda isso aqui no seu evangelho, contando para nós o que aconteceu. Então Deus, aqui, o plano do Senhor, a salvação, que é isso que tem que nos trazer conforto, mediante as coisas que a gente vê, mediante as coisas que a gente passa, o conforto está aqui. As coisas foram determinadas por Deus, elas aconteceram. E aqui Deus mostra isso, dando uma condição de prova de que era ali mesmo, de prova que viriam pessoas de outras nações ver o Cristo, ou receber o Cristo. Não foram, provavelmente não eram judeus esses homens, eles eram homens de outras nações, e eles vieram ali para adorar Jesus. Dando uma perspectiva, em termos evangelísticos, de que os gentios também teriam direito de sair aonde eles estavam e vir adorar o Senhor Jesus. Então, a Bíblia nos conta tudo. A Bíblia nos fala tudo. Ela não nos esconde nada, ela não há necessidade de nós termos polígrafo na Bíblia. Porque ela se completa. Ela se adequa às coisas para que o cumprimento daquilo que Deus tem programado aconteça. Lucas também narra sobre o nascimento de Jesus. Marcos não, Lucas narra. Logo no capítulo 2, veja como Lucas começa falando. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Então o que Lucas está querendo falar assim? Se algum dia lá em 2023 alguém for procurar esse decreto, vai achar. E vai comprovar que o que eu estou narrando, historicamente, aconteceu. Por que aconteceu esse decreto? Para que José fosse para Belém. Ele tinha que se alistar lá. E era lá onde Miqueias tinha dito que o Salvador nasceria. Então, veja como as coisas vão se encaixando. Lucas não narra sobre os magos, mas Lucas fala sobre os pastores. E diz assim, ora, havia naquela mesma comarca, Lucas 2,8, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Primeiro ponto aqui que descaracteriza a época do nascimento de Jesus. Não poderia ser no inverno. Porque os pastores não estariam de madrugada, porque lá neva. Eles recolhiam os seus rebanhos no inverno. Então, provavelmente, não seria nessa época, seria um pouco mais para frente. Acho que por abril, maio, mais ou menos, né? O que tem uma... Também, se não está aqui, nós não podemos arcar. Mas nessa época não era, porque aqui está falando que os pastores estavam no campo, à noite. Debaixo de neve, expondo o rebanho à neve, não. Provavelmente estava uma temperatura agradável ainda, né? Embora era deserto. Mas veja bem, guardavam as vigílias da noite, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor.
E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Você consegue imaginar essa cena? A gente consegue imaginar essa cena? Os pastores lá com os seus rebanhos, daqui a pouco aparece essa. E aqui diz que eles. Aconteceu que então, se ausentando-lhes os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Veja como isso nos precisa, e quando a gente fala de Natal, e quando a gente fala de Jesus, e sobre a comemoração disso, e quando a gente encontra na palavra as referências do que exatamente aconteceu nesses dias, e exatamente o que aconteceu, nós hoje aqui estamos vivenciando isso 2000 anos depois. E hoje nós estamos crendo na mesma fé, na mesma condição que esse aqui, que a quem eles viram, a quem os magos viram, a quem os pastores viram, é o mesmo meu Senhor e teu Senhor. É o mesmo Cristo que estava ali numa manjedoura. É o meu Senhor e é o teu Senhor. Então, esse fato que a gente está falando hoje, essa condição, quem sabe nos possibilite, durante os anos que a gente tem vivido isso, pensar realmente nisso. E aí eu consigo enxergar, quem sabe, uma fagulha de bem nisso, de nos fazer hoje aqui, nesta manhã, tratar sobre isso, falar sobre isso. Então, essas outras figuras que aconteceram em volta dessa comemoração, elas não têm nada a ver com o que a Bíblia fala. Não tem nada a ver. Né? E a gente sabe que vai chegar um dia, ou chegou um dia que a gente soube disso. Que a gente soube disso. Chegou um dia que a gente soube que Papai Noel não existe. Chegou um dia que a gente soube que Jesus Cristo existe. Amém. E isso tudo a Bíblia nos narra. Isso tudo a Bíblia nos faz acreditar. Isso tudo a Bíblia deixa pronta para nós entendermos que o nosso Salvador nasceu como estava predito que ele nascesse. Como estava colocado para que acontecesse. O próprio Lucas, depois no versículo 40 desse mesmo capítulo 2, diz que esse mesmo menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí nós vamos ter algo que os teólogos, que os pensadores querem saber. O último episódio que tem de Jesus nessa passagem é ele com 12 anos aproximadamente. Né? Então ele com 12 anos, dos 12 aos 30, ninguém exatamente sabe o que aconteceu com Jesus, porque a Bíblia não fala. Nós temos uma tradição que fala, um teólogo tem uma raiz que ele andou pelos essênios, outros por não sei aonde, mas aonde a Bíblia se cala, não cabe a nós querer saber. Né? Mas Jesus nasce, como está aqui, cresce,
E a gente vai ver, irmãos, que a vida de Jesus, desde o nascimento dele, não foi fácil. Não foi uma vida fácil. Veja que a mãe dele teve que ir lá para Belém, lá grávida, teve Jesus lá, Deus alerta eles que eles têm que sair daquele lugar, porque eles estão correndo risco de vida. E eles saem, ela sai com um bebezinho em condições que a gente não pode nem talvez imaginar, condições de deserto, condições ruins, vão para o Egito. Né? E depois faz a caminhada de volta. Por que Deus faz isso? Para confirmar tudo que ele já disse lá atrás. Então lá em Gênesis, em Êxodo, Jesus já está dito que aconteceria isso. E aí ele volta para a sua terra, volta para Nazaré, daí, por isso ele é chamado Jesus de Nazaré, contando aqui, fazendo uma contagem bíblica, que provavelmente todos vocês sabem. E aí dos 12 aos 30 a gente não sabe o que aconteceu com ele. Aos 30 ele aparece para ser batizado por João Batista. Né? Aos 30 e, suponhamos, aos 31 dias, né? 30 anos e um dia, ele é levado para o deserto para ser tentado durante 40 dias. Não comeu. Foi tentado pelo diabo. Volta, o ministério de Jesus se inicia com poder, com glória, com muita gente curada, muita gente liberta, mas Jesus sempre encontrando opositores. Sempre debatendo questões com os teólogos da época, com os religiosos da época, que não conseguiam entender quem ele era. E muitos hoje ainda não conseguem entender quem ele é, quem ele era, quem ele é. E para muitas pessoas, irmãos, hoje é um dia como outro qualquer. Hoje é um dia apenas de dar presente, ganhar presente, comer bastante e beber bastante. Então, real, é isso. Empresa, por exemplo, Chester, você come algum outro dia do ano, a não ser hoje? Ninguém nem sabe o que é esse bicho, né, na verdade. Tender ainda pode ser que se ache. Aquelas promoções no mercado, lá de liquidação. Peru. Quem que pensa assim lá no dia 22 de abril, vamos fazer um peru? Ninguém. Entendeu? Então, essas questões que o mundo trouxe, ele sempre vai trazer. Ele sempre vai nos fazer. O nosso grande problema é que a gente não pode adentrar a esse meio querendo colocar Deus nisso. Esse é o grande perigo que a igreja pode correr. Como exemplo, festa junina, Natal, essas decorações, é tudo bonito, a gente vê, beleza, só que a nossa essência não pode ser contaminada com isso. A gente querer colocar Deus naquilo ali, porque Deus não está ali. Não está. Biblicamente não está. Porque é isso que eu falei para vocês, a grande maioria do mundo cristão, né, porque isso é comemorado no mundo cristão, os judeus não comemoram essa data hoje. Para o judeu não existe Natal. Para os muçulmanos não existe Natal. Então o mundo cristão da terra comemora isso de hoje para amanhã, ou amanhã. Mas mesmo dentro do mundo cristão, a consciência sobre o que está acontecendo é desvirtuada pelo conhecimento que a gente tem, pela herança que a gente traz. E é isso que Deus fala aos nossos corações, para nos poupar disso, para que a gente entenda que existem determinadas coisas que nós não podemos adentrar. O que eu digo para você, é ruim ver ali o trem passando com aquela luzinha, não condeno isso. O problema é você querer colocar Deus ali. Ele não está ali. Vamos fazer uma fogueira, uma festa junina. Tudo bem, eu que estou lícito, todas as coisas me são lícitas.
Mas você querer colocar Deus em algo pagão, não tem como. Não tem como. Então são posicionamentos que a gente precisa tomar. E muitas vezes as instituições não querem que a gente tome esse posicionamento. Só que biblicamente é o que tem que nos bastar, é o que tem que nos referendar. E Jesus teve embates problemáticos com os caras que queriam colocar sobre ele essas culturas religiosas. A grande bronca de Jesus foi lá no templo. Por quê? Porque os caras estavam defraudando aquilo que o povo fazia lá atrás com essência. Os caras estavam lá fazendo oferta de bichinho manco, virou um comércio. E Jesus entra ali em Jerusalém e faz aquele esparramo lá. E o que ele diz? Vocês transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores. A casa de oração, e aí serve para nós. Porque o mundo vai tentar fazer-nos sair do culto essencial a Deus para essas tradições que nos tiram da presença de Deus. Essas religiosidades que nos acercam. Só que como viveremos aqui dentro dessa sala, não tem como. Nós vamos ter que enfrentar isso, enfrentar aquilo outro, mas nós não podemos corromper a essência de Cristo. A essência de Cristo é essa. Ele nasceu como estava previsto. Ele sofreu já no seu nascimento. Ele não nasceu numa maternidade 5 estrelas, com um brigadeiro na entrada, com um cafezinho, ele nasceu numa manjedoura. Lá, umas vaquinhas, provavelmente, de uns bichos, uns animais. Com certeza. Isso está escrito. Aí, logo no comecinho da sua vida, ele tem que ser transportado para lá e para cá. Às vezes a gente vê, passa anda, vê aquelas mães, às vezes, que tem uma necessidade com um sol desse, elas com os bebezinhos andando. A gente vê pessoas assim, pessoas mais humildes que não têm como se locomover. As crianças, poxa vida, é mais ou menos isso daí que deve ter acontecido com Maria. Eles não tinham carro, eles não tinham cavalo, eles não tinham nada. Então Jesus começou já a sua vida assim. E quando ele acerca do ministério, que ele começa a se enfrentar, a se embater, até ele morreu uma morte de cruz. Então esse dia que a gente fala de hoje, que é o nascimento, ele foi se concretizar lá no domingo da ressurreição. Esse menino nasceu por um objetivo, com uma missão, né? Que é o que nós vemos o que Isaías falou. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino, Isaías coloca, o menino nos nasceu com essa condição. Então, na nossa caminhada, eu entendo assim, são posicionamentos que eu tomo diante da Bíblia, não pelo meu querer, mas diante da Bíblia. O meu querer perto da Bíblia não vale. Não vale. A Bíblia tem que suplantar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo. Se eu te provar aqui na Bíblia, ou se eu imaginar alguma coisa, e eu estou pensando, quando eu ler aqui, e ver que não é o que eu estou pensando, que a Bíblia está me falando o contrário, a Bíblia tem que suplantar aquilo que eu penso. Então não é questão de posicionamento homem, é questão de posicionamento bíblico. Então hoje, quando a gente passa por um dia como nós vamos passar, amém, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos participar com a nossa família, porque é um momento de reunião de famílias. Né? Na nossa casa hoje, muito próximo de nós, temos um problema sério de enfermidade. Que aquela mãe não sabe se no ano que vem, no mesmo Natal, o filho vai estar ali. Ninguém sabe, na verdade, mas quando você tem um processo degenerativo, que pelos médicos acontece o que vai acontecer, então tem muitas casas que vão passar aqui no Erasto Guedes, aqui pertinho.
Muitas famílias vão estar aqui. A minha sobrinha lá no Boçu está desencarnada. Está esperando a hora. A família lá esperando o momento. Então, são coisas que a vida nos traz. Mas qual é a nossa esperança maior? Qual é o motivo da nossa reunião hoje aqui? É dar-nos esperança em Cristo Jesus. Que por mais que nós passemos por essas coisas, Ele ressuscitou. Aquele menino que nasceu, aquele menino que cresceu, aquele menino que sofreu, aquele menino que morreu, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está mais numa cruz cravada. Então isso tem que nos trazer o quê? Uma possibilidade de a gente começar a entender e buscar de Deus como tem sido a minha vida diante de Jesus. Se eu creio que aconteceu tudo isso com Ele, se eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, se eu creio que Ele está... Paulo nos fala isso aos Filipenses. Paulo deixa isso bem claro, quando ele fala aos Filipenses da seguinte maneira. Nada façais, no capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo começa falando isso, escrevendo, né? Isso é uma carta que ele escreveu lá para os Filipenses. Está escrevendo aqui. Ungido pelo Espírito Santo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí vem um texto que se fala muito como a vanglória, como a vitória final de Cristo. E que todos vão ter que comparecer diante dele, bons e maus. Né? Então diz assim, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no versículo 5, de sorte que haja em vós. Se Cristo nasceu dentro de nós, se Cristo está dentro de nós hoje como Cristo ressurreto através do seu Espírito Santo, de sorte, Paulo fala, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este aqui é o verdadeiro Natal. Amém. Aqui. De sorte que, de novo, o apóstolo Paulo fala, no versículo 12, amados, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ouça o versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Façam todas as coisas sem murmuração e sem contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, entre a qual vocês, você, resplandecemos como astros no mundo. Então, tudo que acontece nesse dia, em fatos e circunstâncias que vêm de heranças que não pertencem a isso,
Qual é o dever, o caráter do cristão transformado em Cristo Jesus? Não se corromper com o que está acontecendo, não se corromper junto com essa geração corrompida e perversa, entre a qual vocês resplandecem como astros no mundo. Retendo o quê? Retendo o quê, João? A palavra da vida. Palavra da vida. Bíblia. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me alegro com todos vós. Vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo, ou seja, por tudo que Jesus está falando aqui. Então a nossa direção para hoje, para esses dias é essa, para esse dia, e não é só para esse dia. Cristo, Natal, é todo dia para o cristão. É hoje, amanhã, é dia 26, dia 27, dia 28, dia 29. Esse calendário não tem a ver com o calendário de Deus. Estava vendo uma matéria de um rapaz esses dias, ele mora no Polo Norte, lá no Círculo Polar Ártico. Uma coisa interessantíssima que lá existe e que, quem sabe, Deus deixa essas coisas cientificamente comprovadas para falar para a gente. E ele dizendo o seguinte, que lá não tem horário. Lá não tem relógio, não tem hora. Porque todos os meridianos que formam as horas da Terra acabam lá. Num lugar que é do tamanho de uma bola de futebol. Então ele estava mostrando que eles estavam umas 10 pessoas em volta desse lugar, né, no Polo Norte, onde é o magnetismo da Terra, lá onde é o norte verdadeiro. E eles estavam dando voltinhas assim, tipo em círculo, de mão dada, e eles estavam passando sobre todos os horários da Terra. Então lá o cara perguntou para ele, sim, mas que horas são lá? Ele falou, lá não tem horário. E eu fiquei pensando, né, se a gente vivesse com a hora de Cristo. Porque ele fala, vocês têm que ficar preparado porque não tem hora marcada. Não tem hora marcada. Né? Aí você vê o que Deus deixa, fisicamente falando, o que Deus faz nisso. Né? Usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então o rapaz estava falando lá. E lá tem 111 dias de noite no ano. Não tem sol. Quando o sol tem, é no horizonte, porque o ar está em cima. Então a gente vê que quando a gente fala dessas coisas, a gente precisa se fortalecer na nossa vida cristã diária, na nossa condição cristã diária, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E se a gente vivesse sem um relógio, quem sabe as nossas condições diante de Deus iam ser muito melhores. Porque o relógio nos marca. O relógio nos marca. Nós começamos o culto aqui, nós íamos começar o culto às 10. Né? 10h10, os meus irmãos com propriedade falavam, pastor, está na hora de começar. E eles tinham razão. Mas imagine se a gente não tivesse esse mesmo efeito. Se nós estivéssemos na presença de Deus, sem olhar para o relógio, sem saber que horas eram, sem saber que a gente teria que sair daqui às 11 e pouco, que daí ao 12h30 a gente tem que almoçar, às 6 da tarde a gente tem que tomar café, às 10 horas da noite nós vamos estar ceando, amanhã nós vamos abrir os presentes. Por isso que a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor e 1000 anos é como um dia. Logicamente que isso para a nossa cultura de hoje é impossível fazer isso. Mas,
Eu digo aqui como um exercício do condicionamento da nossa perseverança em estar diante de Jesus todo o tempo. E aí lembro daquela parábola das 10 virgens que nós pegamos aqui há tempos atrás. Como está a nossa lâmpada, como está não só a nossa lâmpada, mas como está os nossos potes de óleo em volta da nossa lâmpada, para que na hora que a gente precisar e ela começar a apagar, a gente pega o pote e enche. Então isso, irmãos, é que eu entendo como Natal. Isso que eu entendo como algo que a igreja precisa preservar. Natal é Cristo. Cristo é todo dia. Eu também não vou querer saber que dia exatamente que Cristo nasceu. Não vou querer saber a certidão de nascimento de Jesus, que horas que diz lá, né? Tá lá meu nome lá, Haroldo Lopes Neto, filho de tal, nascido na maternidade de tal, às 8 e pouco. Você sabe disso, eu sei. Mas Cristo não precisa nos mostrar isso. A gente, por fé, crê que esse menino nasceu, que esse menino viveu, que esse menino morreu, que esse menino ressuscitou e está vivo entre nós, sem nos abandonar um momento. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer ter um Natal abençoado? Ponha isso para dentro de você. Viva Cristo. Viva Jesus. Viva Jesus. A coisa é tão assim que a gente nota e vê que muitas vezes nesses dias o que menos ganha presente é o aniversariante. Então, hoje na tua casa, quem estiver com você, com a tua família, na tua mesa, que é um lugar muito importante. No momento que você for orar, que você estiver ali, quem sabe você vai numa casa que as pessoas não professam a mesma fé que você. Mas você ali naquela mesa, ponha no seu espírito, na sua alma, Jesus. Não é só hoje que eu quero fazer isso. Mas como nós estamos Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque nós não podemos mensurar e nem entender como nós poderíamos se aproximar do que Deus fez por nós. Não é nem chegar perto, é se aproximar desse amor. Desse amor. Então, no nascimento de Jesus, na concepção de Jesus, ele já foi condenado. A condenação de Cristo lá em Jerusalém já aconteceu antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então é isso que a gente precisa criar em nós, é esse vínculo com Deus. Esse vínculo com Deus só se adquire através de Jesus. Você só conhece Jesus através da palavra de Deus. Então, que nesta noite você ore, se você tiver a oportunidade de fazer isso. Ore, agradeça ao Senhor. Agradeça por que Ele tem feito e se posicione na tua vida diante do Senhor. Se coloque. Hoje você, se você nunca ouviu falar isso, você sabe biblicamente que na verdade, isso que estamos vivendo é apenas cultural. Não é bíblico. Mas serve para a gente nos alertar sobre as coisas. Serve para a gente mudar o nosso pensamento, para nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, nos arrependermos muitas vezes. Porque esse nascimento mudou a história do mundo. Por que mudou a história do mundo? Porque as datas do mundo
são baseadas em quem? Nascimento de Jesus. Mesmo que um fato teológico, né, pastor? Jesus nasceu provavelmente em 2, né? Não em 0. Mas é uma contagem pelas condições. Depois um dia a gente vai explicar sobre isso, quem sabe, numa escola bíblica, né? Mas ele foi o marco zero do tempo, né? Tudo hoje no mundo todo, no mundo cristão e não cristão, quando você vai falar de data, se fala antes de Cristo e depois de Cristo. O judeu tem seu ano lá, mas eles, para fazer alguma coisa, eles não colocam lá, quando eles vão assinar um documento, eles não colocam a data judaica, eles colocam a data nossa, a data cristã. Você tem que assinar um documento no cartório aqui, ele não vai poder colocar lá 25 de dezembro de 6.895. Vai colocar 25 de dezembro de 2023, vai ter que assinar. Esse é o marco histórico. E precisa ser um marco dentro da gente. Como falei do rapaz lá, que onde ele está não tem horário. Isso precisa ser dentro de nós. Não tem horário para adorar. Não tem horário para se arrepender. Não tem horário para ser transformado. Não tem horário para sair e para entrar. Não tem horário para dobrar o joelho e orar. Não tem horário para cantar, para louvar, para agradecer. Não tem. Não tem. As instituições nos colocaram horários, regras, dias. Dia certo para isso, dia certo para aquilo, dia certo para aquilo outro. Mas na nossa vida, quem comanda e que a gente precisa entender isso é Cristo. Então, se você estiver aqui, adore ao Senhor. Se você estiver na tua casa, lá durante a tua noite, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, Deus vai estar ali, o Espírito Santo vai estar ali, Jesus vai estar ali, e Ele diz que o Pai que vê em secreto a tua oração vai te responder em secreto. Vai te responder, vai fazer com que aquela oração em secreto se expanda. Aqui é lugar de adoração, de oração, da mesma maneira. Mas sair daqui não... Acabou o culto às 11h30, acabou o meu posicionamento cristão. Não. Esse é eterno. Precisa ser eterno. Então, eu quero abençoar você nesta manhã.